Querido amigo, o nosso alvo hoje é estudarmos Colossenses 3, 12 a 17. Você que tem nos acompanhado na sequência dos nossos estudos, você sabe que o texto que nós estamos considerando hoje também tem como alvo mostrar o novo estilo de vida que adquirimos quando nos encontramos com o Senhor Jesus. Vimos que ao assumirmos Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas, aquelas velhas características devem ser abandonadas, devem ser rejeitadas. E necessitamos de nos revestir das novas características que serão produzidas pela presença divina em nosso viver. Esse verbo revestir, ele tem um significado importante e é necessária uma boa compreensão do seu significado. Lembre-se que a ideia já tinha surgido nos versículos 8 e 10 e tem o sentido de uma revolução moral que vai ocorrer quando Cristo faz parte da nossa vida. A natureza antiga é despida, é tirada, é rejeitada e abandonada, e com ela todas as suas corrupções, seus pecados, e a nova natureza, o novo homem, é vestido com as suas novas motivações, virtudes, que demonstram então a nossa união com Cristo. Quando isso acontece, a nova natureza, a nova postura, a natureza regenerada vai exibir a imagem de Cristo. Devemos notar também, nessa mudança de motivações, que Paulo usou 3 termos que merecem nossa atenção, porque esses termos descrevem como o Senhor encara os cristãos. Agora, os cristãos são chamados do verdadeiro povo de Deus. E é interessante que o povo de Deus, no Antigo Testamento, era a nação de Israel. E eles eram descritos como eleitos, santos e amados. Só que agora, esses adjetivos são colocados para nós. Então, nós, os cristãos, somos eleitos ou escolhidos. E esse é um dos termos preferidos por Paulo para expressar a verdade de que nós não nos tornamos cristãos simplesmente por uma decisão nossa, por uma escolha nossa. Não. O que subjaz à resposta humana é a livre e irresistível graça de Deus que toma a iniciativa e assim move a vontade humana até que ela encontre a sua verdadeira liberdade em entregar-se livremente à chamada divina. Em segundo lugar, nós cristãos somos chamados de santos ou separados. Isso é, somos santos por causa da declaração forense de que fomos aceitos por Deus dentro da santidade de Cristo. Os cristãos são santos por causa da ação de Deus Santo em nossas vidas. Trata-se da santificação pelo Espírito Santo, incluindo, logicamente, a nossa participação. É a santificação exigida em 1 Pedro 1,16, sem a qual ninguém verá a Deus, conforme também disse o autor de Hebreus 12:14. Nós somos chamados, em terceiro lugar, de amados ou queridos. Isso é, os cristãos são amados de Paulo, mas certamente são mais amados por Deus. São amados de Deus porque o amor de Deus é inconfundível. O amor de Deus fez com que Ele enviasse Jesus Cristo ao mundo, e esse amor com que somos amados é um amor sacrificial, é doador, é abnegado. Foi através desse amor que Deus nos predestinou para a adoção de filhos, conforme o próprio Paulo declarara em Efésios capítulo 1, versículo 5. Quando percebemos então que somos o alvo da escolha divina, da separação divina que nos santifica e do amor divino, certamente evidencia-se a necessidade, a importância e a urgência de trocarmos de roupa. Nesse texto então fica patente o desafio e o encorajamento para que todos os cristãos se apresentem de tal forma que evidenciem em seus relacionamentos na esfera da comunidade cristã esse novo estilo de vida que temos em Jesus Cristo. Por isso, o título que traduz esse requisito pode ser assim colocado: Homem novo, roupa nova, nova vida. Eu repito, esse é o título de Colossenses 3, 12 a 17. Homem novo, roupa nova, nova vida. Relembrando o que vimos no último programa, no parágrafo anterior, Paulo tinha mostrado a necessidade de rejeitarmos a antiga maneira de viver. Nós tínhamos que abandonar todas as formas de pecado, renunciando e esvaziando-nos do nosso próprio ego, da nossa antiga natureza.
Em outras palavras, o apóstolo Paulo colocou sobre os cristãos uma severa e dura tarefa, uma luta sem fim, substituir a antiga pela nova vida. Nesse texto agora, ele nos revela que o segredo para se obter o sucesso nessa tarefa é desenvolvermos novas práticas em substituição às práticas anteriores. A nova vida que Deus colocou em nós pela renovação constante conquistará o alvo de demonstrar a supremacia de Cristo em nós. Cada vez mais vamos nos tornando semelhante a Ele mesmo. No parágrafo anterior, o esvaziamento do ego é a descrição contínua do lado negativo da obra de santificação, isso é, tirar tudo o que não agrada a Deus. Mas nesse parágrafo encontramos o lado positivo da santificação, que é colocar no lugar daquilo que nós tiramos todas as coisas boas que agradam o coração de Deus. Depois de nos despirmos das velhas práticas, vem a substituição pelas novas práticas. Depois dos pecados abandonados e jogados fora, temos as virtudes que devem ser buscadas, valorizadas e procuradas. Depois do velho homem, da velha natureza pecaminosa, aí vem o novo homem, a nova natureza, a natureza santificada, pois ela nos foi dada por Deus ao sermos vivificados em Cristo e deve ser demonstrada então no nosso viver diário. Dentro do coração do homem, o diabo colocou o pecado, a rebelião e a inimizade contra Deus, raiz de todos os atos pecaminosos que praticamos. Pelo novo nascimento, pela escolha divina, pelo amor divino, Deus implantou o amor, fruto do Espírito Santo e o princípio da nova vida. O pecado dividiu os homens e envenenou todas as relações humanas. Mas o amor constrói uma sociedade sem classes e restaura os relacionamentos humanos na paz de Cristo. Sabendo então que o segredo de despir a velha natureza é, pelo poder do Espírito Santo e em parceria conosco, entre ele e nós, temos então que vestir e usar a nova roupa, a nova natureza. E diante disso nos é colocado um desafio para o qual devemos atentar. E o desafio, então, é vivenciarmos em nossas comunidades as práticas da nova natureza. O que caracteriza o cristianismo não é o lado negativo da vida. Não manusieis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Sabe por quê? Porque já morremos com Cristo. E porque com Cristo já ressuscitamos, então o que caracteriza o cristianismo é o lado positivo da vida. É o amor, a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a alegria. É o fruto do Espírito sendo produzido em nós, pelo Espírito em parceria conosco. Por isso, o resumo desse texto de Colossenses 3, 12 a 17, pode ser visto nessa frase. Todo homem ressuscitado em Cristo deve apresentar em todas as áreas o seu novo estilo de vida. Todo homem ressuscitado em Cristo deve apresentar em todas as áreas o seu novo estilo de vida. E nós vamos encontrar nesses versos 3 áreas em que devemos apresentar as características do novo homem. Mas vamos ler o que a Bíblia tem para nos dizer nesses versos 3, 12 a 17 de Colossenses. Diz assim a palavra de Deus: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Mas, acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Esse é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, que nos mostra, então, como deve se apresentar um cristão novo nascido em Cristo Jesus. Vamos, então,
agrupar essas colocações que Paulo deu aos Colossenses em 3 porções, vamos perceber 3 áreas nas quais devemos mostrar as características do novo homem. O novo homem, em primeiro lugar, deve ser visto na área das virtudes cristãs, através da prática da misericórdia, versículo 2. Misericórdia é perdoarmos alguém quando não há merecimento, quando a pessoa não fez nada que merecesse o nosso perdão. É o contrário de dar o troco. Uma outra virtude cristã é a prática da bondade, isto é, desejar e praticar o bem para o próximo. É caracterizar-se por praticar o bem, é exatamente o oposto da maldade, das ações más que prejudicam o próximo. Além da misericórdia e da bondade, temos também a prática da tolerância, isto é, suportar um ao outro no sentido de servir de escora. É sustentar e não simplesmente ter que aguentar aquele irmão ou aquela irmã. Suportar é servir de suporte, é escorar o irmão, mesmo que haja insultos, amargura e rebeldia. Esse apoio é e deve ser feito com amor, deve ser feito sem que haja irritação ou reclamação. É exatamente o contrário de cada um por si e Deus para todos. Através da prática do perdão também, nós mostramos essa área da nova vida, isto é, a área das virtudes cristãs. Praticar o perdão é ter Cristo como padrão, é não ficar magoado ou guardar mágoa, é não permitir que a amargura brote em nosso coração, é o contrário de ficar cobrando e exigindo a reparação. E através da prática do amor também, que é uma outra virtude cristã, mostramos esse novo estilo de vida, e a prática do amor é dar a vida em favor do nosso irmão. É permitir que esse amor dê origem à paz que será vivenciada no relacionamento entre os cristãos. O amor, como vínculo da perfeição, nos tornará cada vez mais semelhantes a Cristo. E é o contrário do egoísmo, uma vida voltada só para si mesmo. Mas temos uma segunda área também em que o novo homem deve ser visto, o novo estilo de vida deve ser visto. É a área do caráter cristão. Veja bem, nós vimos a área das práticas cristãs, agora do caráter cristão. E o caráter cristão se mostra através da humildade. Humildade é a maneira de entrarmos no reino de Deus. Lembre-se de Mateus 5,3. É considerar-se miserável, dependente de Deus, necessitado da graça. É ao contrário da arrogância. Mas o caráter cristão também é visto na mansidão, que é a entrega dos nossos direitos. Tudo o que temos e possuímos a Deus, nós entregamos. Tudo o que temos e possuímos é de Deus. Nós entregamos a Deus. É abrir mão da cobrança, é o contrário da exigência. O caráter é visto também ao nos revestirmos de longanimidade. Esse é o caráter cristão. Longanimidade é estar sempre animado em relação aos irmãos, mesmo que tenha havido falhas. É dar uma nova chance, uma nova oportunidade. É o contrário da irritação. Caráter cristão também se percebe ao nos revestirmos da paz de Cristo. Veja o versículo 15. É ter segurança na direção a tomar. Pois quem nos dirige é o Espírito Santo. É o contrário da insegurança, do desassossego. E em quinto lugar, nós mostramos um caráter cristão quando nos revestimos de gratidão. Gratidão é aquele sentimento, é ter no coração um sentimento grato, de compreensão das bênçãos de Deus. É o contentamento em toda e qualquer situação. É o contrário da murmuração e da amargura. E a terceira área em que nós mostramos o novo estilo de vida, que nós mostramos que somos realmente pessoas diferentes, é na área da devoção cristã. Primeiramente, quando nos deixamos ser habitados pela palavra de Deus, é deixarmos a palavra nos ler, não apenas ler a palavra, mas permitirmos que ela nos leia. Quando mutuamente nos instruímos através da palavra, é nos ensinarmos com base na palavra de Deus. Quando mutuamente nos acolhemos, é compartilharmos a palavra de Deus. Quando mutuamente nos aconselhamos, isto é, quando compartilhamos a palavra de Deus.
quando agimos com toda a sabedoria. Veja, tudo isso está baseado no versículo 16. É a prática clara dos conceitos aprendidos na palavra de Deus. E em quinto lugar, quando com gratidão louvamos a Deus, que é o nosso culto racional. É a expressão de gratidão consciente, ao invés de ficarmos embriagados, de ficarmos sem controles em nossas mentes, conforme diz Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. A base dessa ordem de não ficarmos embriagados, de não bebermos além da conta, está relacionada com o Levítico 10 e Efésios 5:18. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, essa ideia transmite o conceito de estarmos conscientes e não dominados por qualquer outro que não pelo Espírito Santo. É interessante notarmos que a frase louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, no versículo 16, nos leva a considerarmos a questão da música. Essa é uma das maneiras pelas quais nós nos enchemos do Espírito, ou pela qual nós caminhamos com uma vida de louvor e gratidão a Deus. Então é importante reconhecermos que em nossos dias, depois da televisão, a música é o fator que mais influencia e molda os nossos caráteres, o caráter dos nossos filhos, dos nossos jovens e muitas vezes dos nossos adultos da igreja. Como você, cristão, pode ajudar aqueles que estão ao seu lado, que convivem com você, a reconhecer a sedução súbita do diabo em algumas músicas contemporâneas? Como é que você pode ajudar? Eu vou lhe dar algumas sugestões que podem ser muito úteis. Primeiramente, evite a síndrome do faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Antes de poder ajudar as pessoas que convivem com você, é importante que você mesmo avalie as músicas que falam mais ao seu coração. Aquelas que mais agradam a você. As letras de algumas músicas, querido amigo, que provavelmente são agradáveis a você, são tão sugestivas e imorais quanto as músicas que as pessoas que convivem com você gostam e apreciam. Se você quer ajudar outros a terem em seus ouvidos as músicas que encorajam, que estimulam e que adoram ao Criador, seja você um modelo. Se torne uma referência para eles. Em segundo lugar, desenvolva a capacidade de encontrar o equilíbrio saudável entre a sua preferência e a preferência dos que convivem com você. Sejam eles os seus filhos, sejam eles adolescentes, sejam eles os jovens da igreja, ou sejam até os adultos com quem você trabalha e estuda. Não seja radical e dono da verdade. Então, essa capacidade de encontrar o equilíbrio é importante. Seja uma pessoa ponderada, uma pessoa equilibrada. Saiba que outros têm outras preferências. Desenvolva a capacidade de manter um ambiente saudável e razoável com aqueles com quem você convive nessa questão musical. Lembre-se de que o radicalismo tem afastado muitos jovens da igreja numa fase da vida em que eles deveriam ser acolhidos pelos cristãos mais maduros e não serem tratados com dureza, tornando-os presa fácil nas mãos do inimigo. Saiba conviver com as diferenças de gostos e opiniões. Em terceiro lugar, uma outra sugestão: esteja informado e envolvido. Quando foi a última vez que você olhou e considerou o repertório das músicas que o seu filho aprecia? Que os jovens da sua comunidade gostam de tocar e cantar? Será que você tem a capacidade de sentar com eles para abrir um diálogo, para conversar a respeito do conteúdo das músicas, aceitando inclusive algumas e mostrando a razão pelas quais as outras devem ser deixadas de lado? Em relação aos seus colegas e amigos que convivem com você no seu dia a dia, em relação aos jovens da sua comunidade, você tem permitido esse diálogo? Você tem tido essa atitude conciliadora em relação à música? Quando consideramos, querido amigo, as palavras habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e nós as relacionamos com Efésios 5:18, vemos que através da música podemos ou não ser enchidos pelo Espírito Santo. O desafio dessas palavras nos fazem perceber
que esta vida plena e abundante que Deus quer que vivamos está à nossa disposição, bastando para isso a prática dessas verdades aprendidas. Para concluir o nosso programa, para concluir as nossas reflexões sobre Colossenses 3, 12 a 17, eu pergunto, por que devemos apresentar essas características da nova natureza? E a resposta é porque nós nos revestimos, porque nós somos eleitos, porque nós somos santos, porque nós somos amados. E ainda uma última pergunta, por que devemos apresentar essas características da nova natureza? Porque o verdadeiro culto do cristão, daquele que tem a nova natureza, se evidenciará, se expressará a cada momento da sua existência, fazendo em palavras, fazendo em ações, fazendo tudo em nome do Senhor, agradecendo a Deus por ele. Quando Cristo é tudo em todos, conforme vimos em 3:11, Cristo sendo tudo em todos, as divisões desaparecem, as qualidades mais apreciadas surgem, a compreensão e o perdão têm êxito, o amor une a todos, a paz e a gratidão dominam o nosso coração. E aí, Deus é glorificado. A minha oração para você, querido amigo, é que você experimente essas realidades no seu dia a dia. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.